esse assunto. O balanço geral é vasto, né? A gente pitaca em tudo quanto é assunto e sobre saúde também. Quando vamos falar sobre saúde, recorremos aos mais referenciados profissionais que temos à disposição e um deles, Dr. Plínio Ferraz, neuropediatra, né, requisitado por demais, né, bastante respeitado no meio profissional por conta do talento que tem e encontra sempre espaço na agenda para nos atender. Obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço a oportunidade, Rodrigo. Doutor, criança tem derrame? Criança... É AVC, derrame? Como é que eu posso me referir o termo mais certo seria AVC, né, que é a sigla para acidente vascular cerebral. A criança tem AVC. Não é tão comum, né, como no adulto. As causas são diferentes, mas a criança também pode ter o acidente vascular cerebral. Então a gente tem que tirar aquele conceito que AVC só dá em adulto e adulto mais velho. Não. Mas as causas, quando no adulto, a gente às vezes já até tem identificadas, né? Um excesso de peso, tabagismo, pressão alta, diabetes, outras doenças aí que vem a reboque. Na criança. Então, né? Rodrigo, enquanto no adulto, a vida não do adulto, pai, realmente né, pode transferir de repente, macular a vida da criança. Exatamente, isso pode acontecer, como você bem disse ali na chamada, pode acontecer até intraútero, o AVC. Mas o AVC de 0 a 18 anos é mais comum do que a gente imagina, né? Enquanto no adulto, como você bem falou, a hipertensão, arritmias cardíacas são as principais causas. Nas crianças são as malformações vasculares. A criança, na própria formação dela intraútero, pode haver uma malformação vascular. Prematuridade pode aumentar o risco para hemorragias ainda no período neonatal, né, nos primeiros dias de vida. E nas crianças mais velhas já seriam alguns tipos de alterações do sangue, como a anemia falciforme. A anemia falciforme, principalmente na raça negra, que ela é mais predominante, ela ocorre com bastante frequência como uma das causadoras de AVC na infância. Né? Malformações no coração, que pode fazer com que um trombo, né, um coágulo suba e cause o AVC. Então não é tão incomum como a gente pensa, não, AVC na infância. Para o adulto tem a ver com o comportamento ou de repente uma malformação também. Para a criança fica mais difícil de distinguir, porque aí o repertório de problemas é maior. Mas tem como prevenir, doutor? Tem como tentar não padecer desse mal? Sim. Deixar um filho morrer, porque mata. Uma vez a criança sendo identificada alguma doença que possa levar ao AVC, por exemplo, um problema cardíaco, esse problema cardíaco vai ter que ser corrigido de alguma maneira, porque ele pode formar esse coágulo. No caso de algumas doenças autoimunes, onde há uma inflamação das artérias, e isso pode levar a um AVC, isso tem que ser tratado. Então, identificando, o AVC geralmente ele é secundário a uma outra doença. Tem outra origem. Outra origem que causou esse AVC, né? E a gente tem uma estatística, segundo a Associação Americana de AVC, que entre 0 a 18 anos de idade, 11 a cada 100 mil crianças pode ter o AVC. Mas ele geralmente acontece, ele é mais comum antes dos 2 anos de idade ainda. Antes dos dois anos. E chega a incapacitar, promover óbito. Muitas vezes leva a óbito, pode levar sequelas. Que a gente fala que quando dá derrame, ataque cardíaco em pessoa de mais idade, às vezes não morre tanto quanto um jovem, né, ao apresentar o mesmo problema, né? Não, Rodrigo, você sabe que até a evolução, por ser criança, aquele cérebro está em formação, geralmente costuma ter menos sequela do que nos adultos. Verdade, porque essa criança ainda está se formando, você tem a plasticidade cerebral. E isso é muito importante. O cérebro se adapta, aquela área que foi lesionada, outras áreas ao redor podem fazer aquela função. Isso que é fantástico na neuropediatria, né, na neurologia infantil. Mas uma coisa que a gente sempre tem que estar atentando, mesmo no adulto, né? Hoje em dia existe bastante campanhas, Bauru está virando né, com o hospital de base, a FAMESP está virando uma referência, né, no tratamento da AVC regional. Mas uma das coisas que no adulto, por exemplo, tem campanhas que falam, olha, se você perceber uma fraqueza de um lado do corpo, se a pessoa deixou de falar,
pode ser um AVC, né? Corra para uma emergência. Na criança, às vezes uma criança antes dos 2 anos de idade, ela não fala né, direitinho para você detectar que ela está com uma alteração na fala, isso pode ser um AVC. Fica difícil. Mas surge alguma evidência? Sinais, sonolência, convulsão. E muitas vezes a mãe percebe no bebê dela, por exemplo, poxa, ele parou de usar o lado direito do corpo. Opa, tem alguma coisa de errado. Né? E não é para grilar, porque tem gente que tem criança em casa e fica procurando defeito, não. Né? São convulsões. Ai, meu filho tá com problema, coisas... meu filho tem problema. Não, calma. Né? Se apresentar algo sinais de alerta, procurar o pediatra. Isso. E o pediatra, se concordar que há alguma coisa errada, ele vai estar prontamente encaminhando ao especialista. E o tratamento, doutor, no caso? O tratamento, na fase aguda, muitas vezes... Não tem muito o que fazer. Vai necessitar UTI, vai necessitar alguma intervenção, às vezes, no caso de um tromboembolismo, de formação de um coágulo, de dissolver esse coágulo com medicamento, existem vários... Vai depender do AVC, né? Isso aí vai depender da origem, né? Nós vamos tratar, mas geralmente tem que se tratar a origem, né? Que causou esse AVC. Doutor, falando agora do particular, o senhor continua mesmo no frio vindo trabalhar de bicicleta? Ah, então. No frio fica mais difícil agora. A canela, rapaz, esfria a careca. Mas olha, Rodrigo, do que é sentir frio num é. couro que já não há mais cabelo. Mas já vamos fazer a campanha aí, hein? Dentro do ciclismo, da neurologia, tem que usar capacete. Tem que usar capacete. Pelo amor de Deus, gente. Eu vejo tanto ciclista por aí de capacete. Então, tem que usar. Mas esse capacete resolve, meu amigo. Se tem gente que usa e não se machuca, eu faço o mesmo, né? Pelo amor de Deus. Na prática de esportes, os itens de segurança são fundamentais. E no ir e vir aí do dia a dia, né? É sempre importante ter esse acessório que custa quase nada, né? Vale o que uma vida, né, doutor? Vale uma vida, vale complicações, te tira de um risco de sequelas. Então, ciclistas, usem capacete. Viemos para falar de um assunto, mas a gente envereda por outro, porque prosa boa é assim. Obrigado, doutor Plínio Ferraz, neuropediatra, dos mais qualificados que nós temos no Brasil.